Algo que o nosso capitão do Penta fez muito enquanto seus pais estavam vivos. Os dois, que morreram há 4 anos, foram os principais incentivadores do garoto que virou um campeão. Meu pai foi o meu maior ídolo. Ele ia com você na peneira? É que meu pai é servidor público, então não dava. Então toda vez que eu chegava em casa e falava pra ele, puta, foi dispensado de novo, ele falava, não, meu, vamos lá, são barreiras que estão colocando na sua vida e você vai superar. E isso foi marcando. E depois da quinta, sexta peneira que eu cheguei em casa, eu falei, pai, foi dispensado de novo. Aí eu falei pra ele, não, nem precisa falar. São barreiras que estão colocando na minha vida que eu vou ter que superar. Eu sei que uma hora eu vou superar essa barreira. Aí, depois de uma semana que eu tava no São Paulo, que eles pediram meu documento para ser inscrito como jogador de São Paulo, aí eu cheguei em casa, escondi os papéis de São Paulo, tava meu pai e minha mãe junto, eu chamei os dois e mostrei o papel do São Paulo para ser inscrito como jogador de São Paulo, né? Meu pai e minha mãe tomou um susto, meu pai falou, o que é isso aí? Falei, lembra de todas aquelas barreiras que estavam colocando na minha vida que eu poderia superar? Ele falou, lembro, tá aqui, ó, tá superada essa barreira. Aí vem ela, pela quinta vez, o troféu maior pro futebol brasileiro. Aí o Cafu esperando, olha o Cafu! Esse é o Brasil! Brasil! 3 finais! Grande Cafu! Pro mundo inteiro ele pede calma! Eu te amo! Brasil! Se você um dia pensou em desistir, ou até mesmo está pensando em desistir de fazer aquilo que você ama, por favor, bicho, assista a esse vídeo. Com certeza, a história desse cara me ensinou muito e eu tenho certeza absoluta que vai ensinar muito também a você. Então, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o monstro, o grande Cafu. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight glared. I pulled you in close, whispered I'm not scared. I'm losing control. Marcos Evangelista de Moraes, ou simplesmente Cafu, nasceu em 7 de junho de 1970 em Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasil. Cafu passou toda a sua infância no famoso bairro Jardim Irene. Ele teve uma infância muito pobre, mas apesar disso, ele sempre teve uma estrutura de amigos e de família muito forte. Seus pais foram a base para que o Cafu conseguisse vencer no mundo do futebol. Com certeza o Cafu precisou muito dessa base. Mais especificamente falando, o pico dessa base era o seu pai, que sempre o ajudou a passar pelos obstáculos que vinham pela frente. Só para você ter uma ideia, o Cafu fez 9 peneiras para conseguir se tornar um jogador de futebol. Você tem ideia mais ou menos, cara, do que é isso? Eu não sei se você já fez peneira alguma vez, mas bicho, peneira, não adianta o cara falar o contrário, mas peneira é um lugar que te desmotiva. Por que causa isso? Porque você vai pra lá achando que você vai passar, achando que você vai jogar bem, de repente até você joga bem, aí você chega lá, não passa, isso já te deixa pra baixo, aí de repente você vai saber o motivo, aí o cara fala que você é muito baixo, que você é muito lento, que você tem 2 braços, 2 pernas e tal, umas coisas nada a ver que de vez em quando os caras falam, mesmo você jogando bem, mas a grande verdade é que é um lugar que te desmotiva, e o Cafu passou por isso 9 vezes, meu amigo, para conseguir se tornar um jogador, ou seja, o cara realmente foi persistente. Para você ter uma ideia, nessas peneiras ele fez teste na Portuguesa, no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, foi pro Paraná lá em Foz do Iguaçu, fez teste no São Paulo, e só no São Paulo foram 4 testes
testes e 4 reprovação. Uma coisa interessante disso tudo é que toda vez que ele chegava em casa meio cabisbaixo, quem dava força pra ele era o pai dele, bicho. Basicamente dizia pra ele não desistir, que uma hora ele iria conseguir. O Cafu, nessas idas e vindas, ele teve uma breve passagem pelo Nacional. Porém, pouco tempo depois que ele entrou no time, ele foi dispensado pelo treinador. Depois que ele saiu do Nacional, ele foi jogar lá no lugar onde ele nasceu, lá no Itaquaquecetuba. E lá no Itaquaquecetuba foi um dos times onde o Cafu mais gostou de jogar, justamente porque foi o lugar onde o Cafu fez grandes amizades. Ele tinha um relacionamento muito bom com todo mundo lá. Um detalhe importantíssimo pra gente entender essa linha do tempo do Cafu é que nessa época o Cafu não era lateral direito, ele nem imaginava que ele iria ser lateral, ele jogava como ponta direita, ele era meio campo. Outra coisa interessante também de falar é que, se você percebeu, o nome do Cafu não tem nada a ver com Cafu. Então, da onde saiu o nome Cafu? Tem um jogador antigo aí, se você pesquisar lá no Google, no YouTube, tem um jogador chamado Cafuringa. Era um jogador famoso na década de 70, 80 e era um jogador muito habilidoso. Aí o pessoal do Itaquaquecetuba achou que o Cafu ele tinha o jeito do Cafuringa, e aí o pessoal começou a chamar ele de Cafuringa, 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 mas com o tempo o Ringa sumiu e ficou só Cafu. Voltando à linha do tempo, em 1988, o Itaquaquecetuba foi jogar contra o Júnior do São Paulo. E Cafu viu essa oportunidade, ele falou: bicho, agora é hora de eu mostrar meu talento. E aí o Cafu deu a vida naquele jogo, ele se dedicou muito e ele jogou muito bem aquele jogo. O resultado foi que o técnico do Júnior do São Paulo gostou muito do Cafu e pediu para ele ir treinar no São Paulo durante 15 dias. Um detalhe interessante é que esse técnico do Júnior já tinha dispensado o Cafu por 3 vezes. Aí o Cafu foi treinar durante 15 dias, mas em menos de 15 dias o São Paulo pediu os documentos do Cafu para registrar ele como jogador do São Paulo. E finalmente o Cafu conseguiu, depois de muito suor, depois de muitos nãos, depois de trabalhar o psicológico muitas e muitas vezes, ele conseguiu realizar finalmente o seu sonho. Então toda vez que eu chegava em casa e falava pra ele: puta, fui dispensado de novo, ele falava: não, meu, vamos lá, são barreiras que estão colocando na sua vida e você vai superar. E isso foi marcando. Aí, depois de uma semana que eu estava no São Paulo, que eles pediram meu documento para ser inscrito como jogador de São Paulo, aí eu cheguei em casa, escondi os papéis de São Paulo, tava meu pai e minha mãe junto, eu chamei os dois e mostrei o papel do São Paulo para ser inscrito como jogador de São Paulo, né? Meu pai e minha mãe tomou um susto, meu pai falou: o que é isso aí? Falei: lembra de todas aquelas barreiras que estavam colocando na minha vida, que eu poderia superar? Ele falou: lembro, tá aqui, ó. Tá superada essa barreira. Em 1989, o Cafu foi muito pouco aproveitado pelo São Paulo, quase nem jogou. Mas mesmo assim, foi campeão junto com o time do Paulista daquele ano. Porém, aí veio a mudança do Cafu para lateral. Lembrando, o Cafu não era lateral, o Cafu era meio campo. Porém, ele foi meio que forçado a mudar para lateral, justamente porque na época o lateral do São Paulo ele se lesionou. E o Cafu jogou alguns jogos no São Paulo meio quebrando o galho na lateral. Porém, na lateral, ele jogou muito, mas muito bem mesmo. E isso foi bom e ruim pro Cafu. Foi bom porque ele ficava no time titular e ruim porque ele não queria jogar na lateral. Todo cara que joga bola sabe muito bem que jogar na lateral é a pior posição que existe, porque o cara tem que atacar e ao mesmo tempo ele também tem que defender. Ou seja, ele corre que nem um louco. E o Cafu sabia muito bem que a vida de um lateral não é fácil. Mas aí o Tele Santana chegou no São Paulo para dirigir o São Paulo como técnico. E aí o Tele Santana tinha visto já o Cafu jogar como lateral. O que aconteceu foi que o Tele Santana falou: Cafu, a partir de hoje você vai jogar como lateral. Aí o Cafu não teve o que fazer, bicho. Aí o Cafu foi meio que forçado e aos poucos ele foi se acostumando e aos poucos também ele foi gostando de jogar lateral. E dali em diante o Cafu virou lateral direito. Em 1990 o São Paulo ficou com o vice do Brasileirão. Porém, 90 foi um ano muito marcante para Cafu, justamente porque foi o ano em que ele foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira. Pra você ver como são as coisas, né, bicho? Em 88 o cara jogava no Itaquaquecetuba. 2 anos depois ele já estava na seleção brasileira. Em 1991 conquista 2 títulos, conquista o Paulista e o Grande Campeonato Brasileiro. Também nesse ano participa com o Brasil da Copa América. Porém, quem foi o campeão daquela Copa América foi os nossos hermanos, a Argentina.
Em 92 veio a grande mudança e uma porrada de títulos que ele conquistou junto com o São Paulo. Para você ter uma ideia, Cafu junto com o São Paulo conquistou o Paulista e a grande Libertadores da América. E claro, a gente não pode esquecer da grande Copa Intercontinental ou o Mundial de Clubes, onde o Cafu foi campeão com o São Paulo, derrotando o grande Barcelona por 2-1. Nesse ano também o Cafu foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Em 93, o São Paulo continuou voando, conquistou a Recopa Sudã, a Supercopa Libertadores e novamente, pela segunda vez seguida, conquista a grande Libertadores da América. E terminou o ano conquistando com o São Paulo novamente o grande Mundial de Clubes, em cima dessa vez do grande Milan da Itália. E nesse ano, novamente, o Cafu foi eleito o melhor lateral direito do Brasileirão. O meu São Paulo de todos os tempos, eu acho que é o São Paulo da atualidade, né? É o São Paulo São Paulo vencedor, um São Paulo ganhador, São Paulo que está aí dando bastante glórias, né? A todos os torcedores, não só são paulinos, como torcedores brasileiros, né? Porque nós conquistamos bastantes títulos internacionais também. E isso é bom não só para o São Paulo, mas no aspecto geral para o povo brasileiro, né? E é uma missão bastante importante e boa também saber que você tem o carinho, não só do torcedor paulistano, como de todos os outros torcedores também. Também nesse ano, em 93, o Cafu participa novamente da Copa América com o Brasil, mas o Brasil saiu nas quartas de finais perdendo para a Argentina. Inclusive, a Argentina papou novamente aquele título. Em 94, conquista novamente a Recopa Sudã. Também conquista a Copa Comembol. E bicho, uma coisa que eu não sabia foi que o São Paulo conseguiu chegar em 94 novamente à final da Libertadores da América, pela terceira vez seguida. Ou seja, o São Paulo quase foi tricampeão seguido da Libertadores da América. Isso só não aconteceu porque perdeu nos pênaltis para o Vélez Sarsfield. Bicho, eu não sou São Paulino, mas o que o São Paulo fez é realmente para aplaudir, velho. Aí veio a Copa de 1994 e Cafu estava lá. Ele não era titular daquela Copa, porém ele participou em 4 jogos e inclusive ele entrou na final da Copa contra a Itália. E junto com o Brasil sentiu o gosto de vencer uma Copa do Mundo. Nesse ano também o Cafu foi eleito o melhor lateral direito das Américas. E aí o Cafu decidiu sair do São Paulo e foi para a Espanha, mais precisamente falando, foi para o Zaragoza. Pelo São Paulo, o Cafu jogou 128 jogos, fez 17 gols e conquistou nada menos, nada mais que 11 títulos em apenas 5 anos. É muito título em pouco tempo. Pelo Zaragoza, ele jogou muito pouco, foram apenas 12 jogos, justamente porque ele sofreu com lesões. Mesmo assim, ele conseguiu conquistar com o time a Recopa Europeia. Nesse período, o Palmeiras estava montando um timaço. O Palmeiras estava com parceria com um grande patrocinador na época, que todos nós sabemos que era a Parmalat, que estava com muita grana no bolso. Inclusive a Parmalat não era só patrocinadora do Palmeiras, era patrocinadora de outros clubes, como por exemplo o Juventude. Aí o Parmalat decidiu contratar o Cafu, mas se o Cafu viesse direto do Palmeiras, a Parmalat teria que pagar uma multa para o São Paulo. Aí a Parmalat, burocraticamente falando, fez com que o Cafu fosse para o Juventude e não para o Palmeiras. E aí conseguiu burlar o sistema de São Paulo e não pagar a multa. O Cafu no Juventude jogou apenas 3 jogos e já foi direto para o Palmeiras. Em 95, já no Palmeiras, ele passou o ano sem títulos, ficando apenas com o vice do Paulista. Porém, novamente o Cafu foi eleito o melhor lateral direito das Américas. Aí veio o primeiro semestre de 96, ou seja, veio o Campeonato Paulista daquele ano. E aí, meus amigos, o Cafu fez parte daquele time que fez 102 gols no Campeonato Paulista. Aí você fala assim, não, beleza, tá tranquilo, mas quantos jogos tem o Campeonato Paulista? Aí eu te falo, meus amigos, o Campeonato Paulista tem apenas 30 jogos. Ou seja, aquele timaço do Palmeiras conseguiu fazer 102 gols em apenas 30 jogos. E o Cafu fazia parte daquele time. Obviamente o Palmeiras se sagrou campeão paulista daquele ano. Em 97, passou o ano sem títulos pelo Palmeiras. Porém, nesse ano, pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações e a Copa América. Aí, no mesmo ano, Cafu decide deixar o Palmeiras e ir para a Itália. Mais precisamente falando, ele foi vendido ao grande Roma. Pelo Palmeiras, Cafu jogou 99 jogos, fez 13 gols e conquistou um título.
Na temporada 97-98, Cafu não conseguiu conquistar títulos pelo Roma e terminou o campeonato italiano apenas em 4º lugar. Assim que terminou a temporada, o Cafu vai à 2ª Copa de sua carreira, mas agora como titular absoluto. Ele jogou muito bem aquela Copa, assim como o Brasil inteiro jogou muito bem aquela Copa. Mas eles só esqueceram de jogar bem também a final da Copa, para se ganhar um título. Também é interessante jogar bem a final, né? Porém, eles não jogaram bem e a França, pelo contrário, jogou, mas muito melhor que o Brasil e se sagrou campeã daquela Copa. Na temporada 98-99 pela Roma, passou o ano novamente sem títulos, ficando apenas em 5º no campeonato italiano. Porém, com o Brasil, conquista novamente a Copa América. Na temporada 99-2000, fica novamente sem títulos pelo Roma, ficando dessa vez em 6º no campeonato italiano. Porém, na temporada 2000 e 2001, finalmente Cafu e Roma conquistam o campeonato italiano. No caso, foi o primeiro título do Cafu na Itália. Na temporada 2001-2002, fica com o vice do campeonato italiano, mas não passa o ano sem títulos. Conquista dessa vez a Supercopa da Itália. E em 2002 veio a 3ª Copa de Cafu na carreira. Um dos jogos mais sofridos da seleção brasileira nesta Copa. Mas agora, Cafu, apesar de tudo, a 2 passos do paraíso. Dá só olhada na minha boca. Olha meu sorriso. Graças a Deus. Trabalhamos, chegamos. Volto a dizer, não ganhamos nada ainda. Nós temos ainda aí 2 jogos até a final. Vamos trabalhar com muita humildade, com o pé no chão. Temos aí na próxima fase adversário também muito difícil. E se o Brasil trabalhar do jeito que trabalhou hoje, se Deus quiser, nós vamos dar um passo muito grande para chegar na final dessa conquista maravilhosa. Quando o Ronaldinho Gaúcho foi expulso, um momento muito difícil para a seleção, você conversou muito ali com ele. Você pode dizer o que você falou? Posso, eu disse ao Ronaldinho que ele poderia ficar tranquilo, que nós iríamos ganhar esse jogo por ele. Porque nós vimos que ele foi na bola, não teve a intenção de machucar ninguém. E é um grande jogador, então aquela energia que ele estava tentando transmitir para mim, que eu tentei passar para ele também, acabou refletindo dentro de campo. E uma vitória difícil como essa, conseguida com menos jogadores até, você acha que revigora, dá mais força e motivação ainda? Ah, sem dúvida. Isso serve para todas aquelas pessoas que não acreditavam na seleção brasileira, né? Talvez, quem sabe agora, eles passem a acreditar um pouco mais. Nós saímos do Brasil, colocaram a seleção brasileira como a 6ª melhor do mundo, né? Fique sabendo que nós já estamos entre a 4ª melhor do mundo. E se Deus quiser, nós vamos ser a melhor do mundo. E o que eu mais fico chateado que são pessoas, né, que convivem com nós no meio e que não acreditou no nosso trabalho. Mas vamos chegar, estamos trabalhando para chegar se Deus quiser. E como nós sabemos, o Brasil fez uma Copa impecável. Cafu jogou muito bem aquela Copa e pela 2ª vez sentiu o gosto de vencer uma Copa do Mundo. E ainda eternizou o bairro dele, o Jardim Irene, escrevendo na camisa 100% Jardim Irene, ao levantar a taça da Copa do Mundo, fazendo aquela cena que eu me lembro até hoje da impressão que foi ontem. Esse velho em dobro, tudo ele merece mais que isso. E no topo da carreira, o capitão se lembrou da família, se declarou a mulher. Eu não esperava, né? Eu fiquei muito emocionada, quero mandar um beijo pra ele também, falar que eu amo muito ele, eu adorei. É tão grande que não cabe aqui dentro. Estoura. E nessa Copa, o Cafu se tornou o único jogador em toda a história a jogar 3 finais de Copas do Mundo consecutivas. Na temporada 2002-2003, fica apenas em 8º no campeonato italiano e fica com o vice da Copa da Itália. E no final da temporada, o Cafu decidiu sair da Roma e ir para o Milan. Pela Roma, Cafu jogou 219 jogos, fez 8 gols e conquistou 2 títulos. Na temporada 2003-2004, pelo Milan, chegou conquistando pela 2ª vez na carreira o campeonato italiano e também conquistou a Supertaça da UEFA. Na temporada 2004 e 2005, ficou com o vice do campeonato italiano, mas não passou o ano sem títulos, conseguiu conquistar a Supercopa da Itália. Porém, essa temporada ficou marcada mesmo por aquele bendito jogo contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões, onde o Milan conseguiu perder aquele jogo depois de abrir 3-0 no placar. Mas o lado bom de tudo isso é que o futebol tem dessas e o futebol não se torna previsível. É por isso que o futebol é tão mágico. Porém, mesmo com essa derrota, o Cafu foi eleito em 2005 o melhor lateral direito do planeta. Na temporada 2005-2006, passou o ano sem títulos, ficando apenas com o 3º lugar no campeonato italiano. Aí, depois do término dessa temporada, veio a 4ª Copa do Mundo de Cafu.
Como nós sabemos, o Brasil foi muito mal naquela Copa, apesar de ter um timaço, mas o Cafu jogou muito bem aquela Copa. E aquela Copa também serviu para o Cafu bater outro recorde. Depois que terminou aquela Copa, o Cafu se tornou o jogador que mais vestiu a camisa do Brasil em Copas. Na temporada 2006-2007, o Milan ficou em quarto no italiano, porém se redimiu de 2005 e Cafu conquistou com o Milan pela primeira vez na carreira a grande Liga dos Campeões. E no final de 2007, conquista o grande Mundial de Clubes. Na temporada 2007-2008 ficou em quinto no campeonato italiano, mas conquistou a Supertaça da UEFA. Aí, quando terminou essa temporada, aos 38 anos, o Cafu decidiu terminar sua grande carreira no futebol. Pelo Milan, Cafu jogou 166 jogos, fez 4 gols e conquistou 5 títulos. Em toda a sua carreira pelos clubes, Cafu jogou 627 partidas, fez 42 gols e conquistou 19 títulos. Pela seleção brasileira foram 142 jogos, 5 gols e 5 títulos. E é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. E nesse currículo tão invejável do Cafu, se a gente fazer um resumo, são 2 Libertadores da América, 1 Liga dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes e 2 Copas do Mundo. Ou seja, um currículo realmente invejável. Agora, bicho, fique aí com os 5 momentos mais marcantes desse grande lateral. Cafu partiu lá na direita, o lançamento do Dunga para Cafu, botou na frente, olha o Cafu, tocou, soltou o goleiro, vai entrar, gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! No bate-rebate! Na bola de lá, quem vem pra cá, olha o Cafu, bateu, o goleiro pegou no ombro do jogador escocês, pegou no ombro do Dury, veja que ele disputa o lance, vai no chão, sai o goleiro, ela vem, Brasil, Castelancha pega no ombro do Boyle, número 3, o gol contra de Boyle. André, quem sabe agora, tô sentindo firmeza no lance, olha o lançamento, pra Cafu, Cerezo tá na área, bateu cruzado, olha o gol, eu disse, gol! É do São Paulo em Tóquio! Farinha número 9, aos 19 minutos do primeiro tempo, no que ela pintou no meio-campo, eu disse, tô sentindo firmeza no lance. Foi a primeira vez que o São Paulo saiu com 6 jogadores. Veio pra Cafu, meteu no meio. Simeone al centro della rigore su Tommasi. Cafu. Ora qui il palleggio di Marcos Cafu, ancora Cafu, 3 volte il sombrero di Cafu su Pavel Nedved. Che giocata del brasiliano in fiamma all'Olimpico. Mamma mia cosa ha fatto Cafu, eccolo qua, 1. Poi 2, 3 su Simeone, ma ce n'era anche uno precedente, forse. Esse é o Brasil! Brasil! 3 finais! Grande Cafu! Eu te amo, de Cafu! Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja! É penta! É penta! É pentacampeão mundial no futebol brasileiro! Brasil! Foram 9 peneiras, total. Toda peneira, quando você é mandado embora, dói, né? Até porque, quando você não sabe o motivo exato que você está sendo mandado embora, dói muito mais ainda. Ou quando eles não têm argumento suficiente que te convença, né? Que fala, não, realmente ele tem razão, eu posso melhorar nisso ou aquilo. Isso te deixa magoado. E na maioria das vezes que eles falavam que eu não servia, eles não tinham argumento suficiente. Eu nunca fui de desistir.
Então, a cada peneira, a cada não, eu trabalhava mais para ir atrás do sim. Eu não recebia um não e sentava na cadeira e ficava chorando, se lamentando do que eu deixei de fazer, o que eu poderia fazer. Não. Chegava em casa triste, normal, mas no dia seguinte já ia treinar novamente para que quando eu tivesse a próxima oportunidade eu estaria pronto. O que eu não podia é chegar em casa, jogar tudo pro alto e falar, não quero mais treinar, não vou fazer mais peneira, não vai dar certo, não. Então eu sabia que aquilo era algumas barreiras que só eu mesmo poderia superar. E isso foi superado com trabalho, determinação e muita superação. Fui como lateral, como atacante, como meia, cada peneira eu ia numa posição diferente. De repente eu até pensei comigo mesmo, talvez eu não esteja na posição exata, eu preciso mudar de posição, vai ver, é isso que aquele treinador viu e não quis me falar. Então eu acabava mudando de posição, para ver se de repente o problema era comigo mesmo, mas no final o problema não era eu, não. Eu entrei no São Paulo como meia, foi a que deu certo. Não. Eu fui para o Itaquaquecetuba, terceira divisão. No Itaquaquecetuba nós fizemos um jogo amistoso contra o Júnior do São Paulo, eu como meia, e nesse jogo nós nos destacamos, eu mais 3 atletas do Itaquaquecetuba, e foi daí que eu fiquei no São Paulo. Qual? Aí, de repente, o Cafu começa a jogar futebol. Menino, tal, papá, começa a fazer os testes e tal. O que você queria realmente jogar? Ser lateral, ser meio campo, ser atacante? O que tinha na tua cabeça quando você começou? Quando você viu, Deus, essa é a minha chance. Eu vou entrar nessa, vou fazer parte desse bolo. E olha como ele fez parte, ele só é pentacampeão do mundo. Eu sempre fui meio de campo e atacante. Eu sempre joguei do meio para frente, fazia bastante gol. Então, eu sempre quis ser um meia atacante. Aí fui para a ponta direita, da ponta direita eu vim para o meio, do meio eu vim para a lateral. Eu tive um treinador no Itaquaquecetuba que se chama João Alemão, que me deu muita força também. Isso é bom lembrar, né? Porque lembrar do Tele Santana é fácil. Lembrar do João Alemão... O João Alemão é difícil, mas eu procuro sempre lembrar das pessoas que sempre me deram força. O João Alemão foi um cara que me deu muita força, era o treinador do Itaquaquecetuba. O Tele Santana, eu já cheguei no São Paulo, era um profissional. Então, de repente, as coisas eram um pouco mais fácil. O Tele Santana já me conhecia, eu conhecia o Tele Santana. Então, se adaptar ao esquema do Tele foi bem mais fácil do que se adaptar a um esquema de um treinador desconhecido ou de um garoto desconhecido. Aí, quando você chegou no São Paulo, você estava com quantos anos? Eu cheguei no São Paulo já com 18 anos. Com 18? 18 anos. Já era o Tele? Não, eu cheguei no São Paulo no primeiro ano de júnior. Ah. Aí fiz júnior, então, aspirante. O time profissional não era o Tele que era o Cilinho. Era o Cilinho. Ah, então você pegou a época do Cilinho. A época do Cilinho. O Cilinho subiu do júnior pro Expressinho, que na época tinha Expressinho. Aí nosso time todo subiu pro Expressinho. Do Expressinho subiu pro profissional. Você lembra do time mais ou menos? Ah, não vou lembrar. Então você chegou a trabalhar com o Cilinho ou não? Nós fizemos jogos contra o profissional, com o Cilinho, mas o Cilinho sempre observando nós. E quem te levou para o profissional do São Paulo? Para você realmente entrar no mundo do futebol? O Carlos Alberto Silva. Quando o Tele te recebeu no São Paulo, quer dizer, quando ele chegou no São Paulo, você já estava lá, você já era lateral? Não, era meia. Você era meia? Era meia, era meia. Sempre joguei no São Paulo de meia. Você virou lateral com o Tele Santana? Eu virei lateral com o Carlos Alberto Silva. Com o Carlos Alberto Silva. E uma adaptação que ele fez porque o Zé Teodoro machucou. O Carlos Alberto Silva falou, puxa, Cafu, vou precisar de você na lateral só nesse treino aí. Aí eu fiz uns 2 treinos na lateral e fiquei. Aí ele me deixou na lateral. E você acha que você tem certeza absoluta que o Carlos Alberto Silva fez o certo? Então, essa é uma pergunta legal e eu vou te dar um exemplo. Todo mundo fala que se o Pelé jogasse futebol hoje, ele seria o mesmo de 70. Será? É difícil falar, né? É difícil falar. Se eu tivesse continuado na lateral ou na ponta, não sei se eu teria tido o mesmo desempenho como eu tive que nem lateral. Então, mas você diz hoje que você foi um baita ponta? Eu fui um bom ponta. Eu não dei sequência na ponta como dei na lateral. Então eu posso dizer com toda autoridade, eu fui um baita lateral. Qual é a verdade de que você, como lateral, e o Tele como técnico, o Tele te ensinou a cruzar? Isso é lenda? É o quê? É lenda. Um treinador não ensina um jogador a chutar. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Para jogar na lateral, eu tive que me adaptar a algumas funções. Então, quer dizer, eu nunca joguei de lateral. Então, eu podia chegar na linha de fundo, eu olhava para o gol e batia para o gol. Então, quer dizer, eu sabia que eu precisava me adaptar na lateral, em termos de cruzamento, em termos de posicionamento, em termos de tudo, porque eu não era lateral, eu não gostava de jogar na lateral. Eu era meio e estava toda hora na cara do gol, estava toda hora fazendo gol. Só fazendo gol. A bola sobrava e eu, gol. Então, quer dizer, eu tive que me adaptar a uma nova função.
E como o Tele gostava de dar treino, e eu gostava de treinar, tanto é que eu chegava meia hora antes e saía meia hora depois. É a última a sair. E eles falavam que era o Tele que me obrigava a chegar meia hora antes e sair meia hora depois. Mentira. Sou 100% Jardim Irene, o filminho de tudo que passou, que eu passei, o Brasil campeão, eu pedindo para alguns membros da comissão que comandam o futebol, CBF, FIFA, Pelé, segura que eu vou subir. Eu acho que esse filme passa na minha cabeça e vai passar sempre da maneira com que eu levantei a taça. Responsabilidade que eu gosto de ter, né? Ter a oportunidade de trazer essa belezura mais uma vez aqui para o Brasil, né? Acho que 10 anos se passaram, mas as imagens ainda estão nítidas, né? Está na cabeça de todo mundo e eu fico feliz. 10 anos do pentacampeonato, 10 anos da Fundação Cafu e poder trazer essa taça aqui para o Jardim Irene, bairro onde eu nasci, onde eu cresci, dentro da minha fundação. Eu acho que dá a oportunidade para essas crianças da Fundação Cafu de ver uma taça de campeão do mundo. Isso não vai acontecer muitas vezes. Eu espero que outro capitão possa levantar essa taça e eternizar mais ainda aquele gesto de campeão mundial. Espero que isso possa acontecer e que isso possa ser um brasileiro. Faltam exatamente 10 dias para o início da Copa do Mundo. E hoje, aqui em Brasília, aconteceu a apresentação oficial da taça da competição. Daqui a 10 dias, a taça da FIFA será o objeto mais desejado do mundo, disputado por seleções de 32 países. Hoje, a apresentação oficial contou com flashes de centenas de fotógrafos e um público ansioso para dar uma olhadinha. Desde setembro do ano passado, a taça da FIFA faz um giro pelo mundo. Nesses meses, passou por 89 países e pelas 27 capitais brasileiras. As últimas foram na semana passada, Brasília e São Paulo. Nos locais onde ficou exposta, nem todos tiveram o privilégio da presidenta Dilma Rousseff. Isso porque apenas campeões mundiais e chefes de Estado podem tocar na taça. A taça pertence à Federação Internacional de Futebol e só sai da sede da FIFA em Zurique, na Suíça, na época da Copa do Mundo. Ela é de ouro maciço, tem 37 centímetros e pesa pouco mais de 6 quilos. Até passar pelas mãos dos campeões mundiais neste ano, 64 jogos vão ser disputados. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que o Brasil tem ótima oportunidade de se promover aos olhos do mundo nas próximas semanas e que todos vão trabalhar o máximo possível para que esta seja a maior Copa do Mundo da história. A presidenta Dilma Rousseff confirmou que o Brasil está preparado para o Mundial. Estamos, portanto, preparados para oferecer ao mundo um maravilhoso espetáculo, acrescido da alegria, do respeito e da gentileza característicos do povo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff ainda defendeu que o Brasil vai garantir a segurança dos estrangeiros que vierem ao país para a Copa. O Brasil é um país que se orgulha de ter conquistado a democracia. Nós somos um país democrático, um país que respeita a liberdade de manifestação e de expressão, um país que a valoriza, um país que convive com ela e que também é capaz de preservar os direitos daquela maioria que quer assistir os jogos, que quer se confraternizar e comemorar. Вот сейчас очень важный момент, сейчас не до рассуждений. Вот именно сейчас Бразилия станет чемпионом мира. Очень надо объяснить Кафу, куда встать и где чего делать под дождем. Кафу, скандируют болельщики.
Ну и что теперь? Что интересно, что они готовы? Вставай сюда. До конца не понимает, чего от него хотят. Ну... И вот тут все становится понятно. И фейерверк. Да. Превозмогая, как вы совершенно видите сказать, господи. Бразилия чемпион. Сейчас особенно. Prazer enorme estar aqui diante dessas 5 taças maravilhosas, né? As 2 últimas eu tive a oportunidade de estar participando diretamente. Saber que você foi um dos representantes do seu país e o capitão, um dos capitães que levantou a taça da Copa do Mundo, né? Não é para qualquer um, não é fácil. Então, sempre que nós entramos nessa sala aqui, as recordações são fantásticas de um país pentacampeão do mundo. Do nada, a gente chegou agora, no meio do passeio ele aparece, nossa, é muito emocionante, eu tô com as pernas tremendo até agora, tá difícil. Para falar de 2002, porque até hoje a gente não achou o tom, e o tom talvez seja 2002, entre a flexibilidade, vou chamar assim, da bagunça de Vegas, e a rigidez de 2010. Vegas foi uma bagunça mesmo. Foi uma bagunça, ok. Mas o que você está dizendo aqui você acabou de dizer foi que em 2002 aconteceu uma porção de coisas que se você levar a ferro e fogo não era para acontecer. Né? Perfeito. Né? O que 2006 teve de tão diferente que a geração de 2006, o time de 2006 era melhor que o de 70 no papel, assim, nome a nome. Nome a né? nome. Nome a nome. Então, tá bom. Brito e Piazza versus Lúcio e Juan. Eu discordo sobre isso. Tá bom, tem até duas que você falou aqui. 70 eu não vou discutir com o Mário, não. Bem, não vou discutir eu cometi aqui uma hipérbole, cometi aqui um exagero. Mas vamos lá. Lúcio e Juan versus Brito e Piazza, você tá ganhando aqui na zaga. Mas Cafu e Roberto Carlos, você tá ganhando na lateral esquerda só. Desculpa aí, Cafu. Com todo respeito. Capitão Carlos Alberto, respeito, Carlos Alberto. Respeito, Carlos Alberto. Mega técnico na lateral direita. O que aconteceu em 2006? Que se em 2002 aconteceu um monte de coisa que não era pra acontecer, por que em 2006, com Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, Robinho, não, 2006 Fred. não. 2006 tem Rivaldo. Com o Robinho no banco, Fred. E aconteceu aquela campanha que não é só cair nas quartas de final, a campanha foi muito ruim do ponto de vista da qualidade do futebol. Da qualidade nós poderíamos ter rendido muito mais do que nós rendemos, sem dúvida nenhuma. Mas por incrível que pareça, extra-campo não aconteceu nada com aquela seleção brasileira. Talvez faltou um pouquinho daquilo que eu sempre falo para todo mundo, um pouquinho mais de comprometimento com o que nós queríamos. Ou um pouquinho mais do extra-campo de 2002. Ou de dentro de campo. Ou de dentro de campo. De dentro de 2002 nós estávamos tão focados. Eu costumo falar para todo mundo nas minhas palestras que seja melhor naquilo que você faz. Seja o melhor lateral, seja o melhor centroavante, seja o melhor zagueiro. 2002 nós éramos muito conscientes disso. 2002 nós jogamos pro Ronaldo e pro Rivaldo. Nós jogávamos pro Ronaldo e pro Rivaldo. Porque sabia que a qualquer momento eles iam resolver a partida. Como 94 era Romário e Bebeto. 94, Romário e Bebeto. O Kleberson e o Gilberto Silva sabiam do ponto de vista deles o que eles tinham que fazer dentro de campo. Roubar a bola e distribuir. Então, quer dizer, nós tínhamos ciência que cada um tinha que fazer a sua e fazer bem. 2006 era um pouco diferente. Dificilmente você ia ver o Kaká, o Ronaldo, o Rivaldo e o Adriano um jogar de repente para o outro. Já fui campeão do mundo. E eu vivia falando para eles, vocês não têm noção do que é ser campeão do mundo, vocês não têm noção do que é ser bicampeão do mundo, vocês não têm noção do que é entrar para a história. Então, 2006 faltou grupo, faltou jogar para o time. Ter uma referência e falar, olha, eu vou jogar para você. Vamos bater uma bola de primeira aqui, ó.
Vou falar o nome e você fala o que vier à sua cabeça. Nós temos 5 minutinhos, então a gente vai fazer um ping-pong rápido. Tele Santana. Mestre. Mestre? Ele era muito bom, né? Era. E ele era tão ranzinza que ele era divertido, Ele era divertido. Ele era muito disciplinador. Ele era. Ele era impressionante. Você tomou muita bronca dele? Ixi. É? Se tivesse vivo, ia tomar até hoje. Mas a gente estava muito bem. A gente estava muito bem. Zagallo. Nossa. Olha, o professor Zagallo, vamos colocar um exemplo. É, né? Um exemplo. O amor que ele tem pelo Brasil. Que ele tem pelo Brasil, pela camisa da seleção brasileira. Depois daquela famosa frase dela, vocês vão ter que me engolir. Zagalinho. E ele conhecia de futebol? Conhecia. Ele tá aí ainda, tal, mas aqui já tá mais... Conhecia. Conhecia? Parreira. O Parreira era um professor. Elegância em falar, em discutir, em te mostrar. Um baita de um estudioso. Cara 10. Filipão. Eita, motivador. Esse gostava. né? Filipão, paizão de todo mundo. Cara duro com as pessoas, mas de um coração mole, tchê. A gente quebrava ele no meio, coitado. Eu convivi muito com ele na época de Palmeiras. Ele batia e assoprava. E assoprava. Carlo Ancelotti. Paizão. Ele é estilo Filipão, assim? É. Ele é estilo Filipão e é um cara que tem o grupo sempre na mão dele, meu. É um cara que qualquer problema que você tiver, chega nele antes de chegar em qualquer outra pessoa, que é o cara que vai te entender e vai te ajudar. E ele jogou bola também, hein? Eu joguei contra ele. Você chegou a jogar contra ele, contra né? ele. Ele já no finzinho. Já no finzinho. Roberto Carlos. Não o cantor, tá? O jogador. Fenômeno. Irmão, parceiro. Cara, eu vou falar o quê do Sinanico aí? Cara fera demais. Eram os grandes laterais do Brasil, Cafu e Roberto Carlos. Ronaldo Fenômeno. Já disse tudo o nome, né? Um fenômeno. Fenômeno. Em todos os sentidos, né? Ronaldinho. O gaúcho é menino de ouro, viu? Eu tive a oportunidade. O primeiro gol que o Ronaldo fez na seleção brasileira foi passe meu, na Copa América, que ele deu o chapéu. Venezuela, né? Venezuela fez o gol. Vi esse menino crescer dentro da seleção brasileira. Fico muito feliz, é como se fosse um filho para nós. Voltando um pouquinho no tempo, Romário. Esse era um professor dentro da área, né? É um dos caras mais inteligentes que eu vi dentro da área, em toques rápidos, em roubar tempo de zagueiro. Ele era uma coisa impressionante. Não era só craque dentro da área, não, né? Fora, nos esquemas de concentração, diz que ele era mestre nisso. Sabia fazer, né? Sabia, era né? bom, né? É estrategista ele. Você nunca foi atrás dele, não, né? Não, Naquela não, suga não. lá com escada, com... Teve escada? Ele disse que teve. Raí. O Raí foi nosso irmão. Nosso irmão mais velho. Foi um cara que deu muito conselho para nós quando nós chegamos no São Paulo. Era um cara que nós tínhamos em São Paulo como um baita de um exemplo. Ricardo Teixeira? Ricardo Teixeira foi um dos nossos primeiros presidentes, né? Tivemos um ótimo relacionamento com ele, os 18 anos praticamente que eu fiquei dentro da CBF, era ele. Ele que praticamente fez com que o futebol brasileiro tivesse muita mais moral internacionalmente. São Paulo, o clube, não a cidade. Coração, tricolor, primeiro time de coração, isso a gente jamais esquece. Foi através do São Paulo que eu me projetei para o mundo, então tenho um carinho, um respeito muito grande pelo São Paulo. Palmeiras? Idem, o Palmeiras, um carinho, um respeito muito grande, foi um time que me acolheu mesmo vindo do seu maior rival, que era o São Paulo, e lá tivemos a oportunidade de fazer história também. Virou um pouquinho palmeirense? Eu sou hoje São Paulino e palmeirense, torço bastante para os dois times. É o único no mundo que é assim, né? E para encerrar, Cafu. Alegria pura. É um cara feliz, divertido, um cara de bem com a vida, que hoje vive exclusivamente para os dois netinhos, a Yasmin e o Gabriel. Quantos anos os netinhos? A Yasmin tem 4 anos, o Gabriel tem 2. Que beleza, o tempo tá passando, hein? Estamos a mais de um ano do início do Mundial de Futebol, gente. Mas a Copa do Mundo está entre nós. Em turnê, o objeto mais cobiçado do futebol está em São Paulo e teve como anfitrião o último brasileiro a erguer a taça. Veja na reportagem de Jonas Campos. Clima de Copa do Mundo na capital paulista. Presença do mascote oficial do Mundial da Rússia, o lobo siberiano Zabivaka, e dela, a taça mais cobiçada do futebol. De passagem por São Paulo, o troféu, que na teoria só pode ser tocado por campeões do mundo e chefes de Estado, voltou a ser levantado pelo eterno capitão do Penta, Cafu,
relembrando o histórico e saudoso gesto de 2002. É muito imponente, né, a taça de campeão do mundo. E toda vez que eu tenho a oportunidade de tocar na taça de campeão do mundo, de levantar essa taça, sempre me vem grandes recordações na cabeça. Olhando ela assim, de pertinho, e olhando também o bom futebol apresentado pela seleção do técnico Tite nas eliminatórias, é praticamente impossível não pensar em título brasileiro na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Mas afinal, o Hexa do Brasil é sonho ou realidade? Hoje já é uma realidade. Nós estamos aí praticamente classificados para a Copa do Mundo. Depois é dar sequência aos trabalhos para que isso possa se concretizar dentro da Copa do Mundo e, se Deus quiser, o Brasil trazer o Hexa para o nosso país e essa taça ficar aqui definitivamente. O capitão do Penta aprova o esquema de revezamento da faixa promovido pelo técnico Tite, mas não esconde a sua preferência de capitão para a seleção atual. Eu acho uma ideia fantástica. É uma maneira dele dar responsabilidade a todos os atletas, é uma maneira dele dividir a responsabilidade com o grupo inteiro. O Miranda hoje é um dos que tem essa responsabilidade, tem essas características de campeão, é um líder de grupo. Mas no final quem vai decidir vai ser o Tite no dia a dia, no decorrer dos jogos. E quem ele definir para ser capitão da seleção brasileira, a seleção brasileira vai estar bem representada. Preferência também pelo atacante Neymar quando o assunto é o posto de melhor jogador do mundo. Hoje para mim já é o melhor do mundo, sem dúvida nenhuma. Desde o ano passado ele vem crescendo a cada ano que passa, vem criando mais responsabilidade, ele sabe a importância que ele tem para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Hoje eu já vejo o Neymar como um dos melhores jogadores do mundo e digo até um pouco mais, acima de Cristiano Ronaldo e de Messi. Uau! Palavras de quem tem de capitão. Fred, me permita, vou começar pelo Cafu, né? Pelo história. Eu sei que você é um grande jogador, viu, Fred? Mas acho que o Cafu jogou um bocadinho mais, né? E vou falar com o Cafu porque... Você contesta? Pera, desculpa te corrigir, mas é que ele tem mais jogos que passaram na TV. Você não conhece minha história na Várzea, minha história no Society, minha história no Interclasse, entendeu? Mais gol eu tenho, certeza absoluta. Internacionais você jogou também? Você acha que o Cafu é marqueteiro, então? O Cafu é marqueteiro, então, é isso? Jamais. Que isso, cara, pelo amor de Deus. Eu morro de medo desse homem, tem um respeito incrível. Da finalíssima da Copa do Mundo. Mais barreira compacta no campo. Puxou pela direita, vai Gilmar. Eu vivi na seleção brasileira por 18 anos. 18 anos conquistamos, né? 2 Copas do Mundo, Copa das Confederações, Copa América, torneio, enfim. O que você imaginar de seleção brasileira, de 93 até 2006 nós conquistamos. Olha, início de carreira é sempre difícil. Se tratando de seleção brasileira é mais difícil ainda, né? Porque seleção brasileira, principalmente aquele período, em 90 a seleção brasileira ela perdeu a Copa do Mundo, vinha de uma situação muito difícil, eles tinham que reformular toda a seleção brasileira. Eu estava na seleção pré-olímpica, na seleção de novos. Então, na seleção de novos, o pessoal já começava a me cogitar, olha, você tem a possibilidade de ser convocado, o professor Falcão está vendo vários jogadores da seleção de novos, inclusive você, mas eu não dava a mínima, né? Achava que não podia acontecer. E nós voltamos num torneio de Toulon, depois de 3 semanas, saiu a convocação do time principal, e o professor Falcão tinha me convocado. Eu fiquei sabendo no São Paulo mesmo, porque eu estava treinando na época, né? E a convocação acabou chegando lá. Foi uma felicidade total. 94 foi um grupo maravilhoso, onde a seleção brasileira acabou ganhando, sendo muito criticada da maneira que ganhou, jogando, como todo mundo disse, retrancada, com 2 volantes, mas enfim, ganhou. Depois de 25 anos, nós trouxemos um título pro Brasil e a crítica ainda achou ruim porque o Brasil ganhou com o time recuado ou ganhou nos pênaltis. Que a gente falava, o Brasil ganhou, mas ganhou nos pênaltis. Mas ganhou. Era melhor ganhar nos pênaltis do que ficar mais 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. 98 nós perdemos na final, quer dizer, o Brasil chegou na final, foi uma seleção, pode se considerar
uma seleção vencedora, porque você chegar numa final do mundo já é uma vitória. Para qualquer seleção do mundo. Acho que chegar na final é uma vitória. Mas eu acho que o verdadeiro homem você conhece ele nas derrotas, porque na vitória é fácil, na vitória todo mundo é bom. Na derrota você também é bom, mas do lado de lá tem um adversário que naquele momento foi melhor do que você. Todo mundo tem que se preparar para esse momento. 2002 a seleção brasileira deu show, vocês podem acompanhar, 7 jogos, 7 vitórias, defesa menos vazada, artilheiro, jogadores aí com números de jogos, convocação. 2006, infelizmente, nós não ganhamos a Copa do Mundo, mas o Brasil chegou mais uma vez em uma Copa do Mundo, disputou mais uma Copa do Mundo. Eu já estava com 36 anos. Então, quer dizer, querendo ou não, eu sabia que aquela seria a minha última Copa do Mundo. Seria legal se a gente saísse com uma vitória, se o Brasil fosse campeão. Mas, se falando de carreira, eu sabia que minha carreira ia ter continuidade, não na seleção brasileira, mas no clube. Tanto é que eu voltei para o Milan depois, nós fomos campeão mundial interclubes. Então, quer dizer, continuei dando sequência à minha carreira. Então, eu acho que se você fizer uma retrospectiva de 93 até 2006, eu acho que você só tem que pensar em coisas positivas, coisas legais. Porque o Brasil, nesse período todo, o futebol, a seleção brasileira, foi um dos órgãos que mais deu alegria para o povo brasileiro. Então, eu acho que é isso que o povo brasileiro tem que ter. Essa lembrança do Cafu levantando a Copa, levantando a taça, enfim, o Brasil sendo campeão. Eu acho que isso que fica de lembrança legal de todos esses anos. Eu não sei, eu espero estar na comitiva aí, fazer parte do membro da comissão para a Copa do Mundo de 2014, já que nós vamos jogar aqui no Brasil e eu tenho uma história muito legal, muito boa com o povo brasileiro, com a seleção brasileira. Não sei, eu sei que eu vou estar lá. De que maneira, eu não sei, mas que eu vou estar lá, com certeza eu vou estar. E agora, na pista, Valentino Rossi e Cafu. Depois do susto do Cafu, todos apostos para a chegada do Valentino Rossi. E claro que o papo que rola é sobre a temporada da MotoGP. Falando de 2014, a sua moto está muito mais acertada para o Valentino. O que mudou? As modificações da moto de 2013 para 2014. Ma non sono state delle modifiche grandi. Não houve grandes modificações, mas a gente tentou melhorar a freada. A maior dificuldade é sempre a freada nas curvas. Mudamos um pouco o garfo, a roda dianteira e o câmbio. Agora temos também um câmbio manual. Enfim, pequenas coisas que no final fazem muita diferença. Coisas que però alla fine hanno fatto la differenza. Eu tenho a mesma idade que você, 35 anos. Já sinto que está um pouco difícil com os jovens de 20 anos e 25 anos. Como você está lidando com novos talentos, Bradley Smith, tanto Marques, todos jovens, você tendo que suar. É difícil. É difícil sim, mas nosso esporte não é como o futebol. Não existe tanta diferença entre um piloto de 35 anos e outro de 22, porque a gente não depende tanto do físico. Mas todos eles são fortes e estão aí. Por exemplo, o Marques, ele é muito bom, muito bom. Veramente forte. Para os fãs de Valentino, um alívio. Ele ainda tem chão pela frente na MotoGP. Mais 3 anos? 2014, 15, 16. Oh, bravo. E o Cafu, já recuperado do tombo, inventa de propor uma revanche de 94, quando o Brasil derrotou a Itália na final da Copa do Mundo. Agora ele com a moto, ele Adesso possiamo fare l'area 20 da qua, no, in pista? Volentieri, va bene. Qui sicuro che vince Italia. É só um pretexto para brincar na pista. Aí é lógico, não tem pra ninguém. Não dá pra comparar com vocês, não tem jeito. É mais o prazer de estar com vocês aqui, de estar dando uma volta nessa pista aí. Eu acho que isso é o que vale. Estar do lado do ídolo de alguém que você tanto gosta. O Valentino ainda enche a bola do adversário. Diz que o desempenho dele poderia ser melhor se a pista fosse mais larga. Até que enfim um cara inteligente. Essa não é a pista pra mim, né? E aí aparece a salvação do Cafu. Agora, o terreno é dele. Valentino até que faz um gol, mas acaba se rendendo.
Meglio la moto, meglio la moto. È meno fatica. È più facile. Seja o melhor naquilo que você faz. Então você na pista, você é o melhor. Fora da pista, no campo, deixa comigo.